Olá, irmãos, bom dia a todos. Eu queria te convidar agora a viajar comigo junto à Palavra de Deus, no texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 4, em que Jesus vai à sua terra natal. Então, eu queria que você acompanhasse junto comigo. Eu vou lendo aqui, a gente conversar e extrair daqui algumas coisas muito importantes. Olha só o que diz a palavra. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Uma coisa que a gente já começa a ver aqui, que era o costume de Jesus de estar presente na sinagoga, que era a igreja de então. Então, a palavra de Deus está dizendo como era costume. Jesus já valorizava essas reuniões coletivas, né? Isso também é um ensinamento para nós. Mas continua dizendo aqui, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então ele foi ler uma parte das escrituras e o texto diz que ele achou. Na verdade ele procurou, porque o texto é um texto que se encontra no livro de Isaías, que fala acerca dele mesmo. Era um texto messiânico, dizendo assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele começa a dizer de que maneira ele foi ungido, para que ele foi ungido, qual o propósito. Então ele diz que o Espírito do Senhor ungiu para evangelizar. A gente sabe que a palavra evangelho quer dizer boas novas. O Espírito Santo ungiu para trazer boas novas, para curar os quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos. Então tem gente que está presa na sua alma, está presa no seu espírito, sofrendo, né? Trazer visão aos cegos, sem enxergar a realidade espiritual de toda a proposta de Deus. Jesus então veio com essa unção de anunciar as boas novas que havia vindo sobre ele como Salvador. E por fim ele termina dizendo o seguinte: e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que quer dizer isso? Ou seja, as portas do céu estão abertas para aqueles que creem. A manifestação da glória e do amor de Deus foi derramado sobre essa terra. Mas ele diz o texto no versículo 20, assim: e fechando o livro, tornou a dá-lo ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu estas escrituras em vossos ouvidos. Veja bem, então ele declara que tudo aquilo que já no livro de Isaías tinha sido falado acerca dele estava começando a se cumprir. Ou seja, o ministério de Jesus estava tendo início. E se, eu costumo dizer, se existe fogos no céu, isso aqui brincando numa analogia, nesse dia houve um foguetório tremendo. Sabe por quê? Jesus veio aqui nessa terra, ficou 9 meses no ventre de Maria, né? Passou aqui 30 anos para atingir a maturidade e a maioridade. A palavra de Deus diz que ele crescia em estatura, graça e verdade, mas agora se inicia o maior ministério de todos os tempos. E ele então fecha o livro e declara assim de uma forma apoteótica: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Então eu tenho certeza que houve festa nos céus, celebração, porque até os anjos todos aguardando o momento da manifestação do Filho de Deus com a missão para que veio aqui nessa terra. Mas não termina só aí. Eu queria chamar a atenção de vocês para algo também muito interessante, porque no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21, diz assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, com a mesma missão que Jesus veio, que ele declarou aqui, que foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar, para trazer cura aos quebrantados de coração, para pregoar a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor, da mesma maneira ele nos envia. Então nós temos a mesma proposta de Jesus. Aliás, quando ele foi assunto aos céus, foi importante que ele disse que era necessário que eu vá para que viesse o Consolador. Porque, desde então, Jesus só tinha capacidade de ir onde seus pés iam. E ele se limitou a ficar naquela
a área da Palestina. Porém, quando o Espírito Santo vem, ele vem habitar em cada cristão, de maneira que onde estiver um cristão, Cristo está presente. Então, qual é a chamada para nós hoje? O entendimento. A mesma maneira que Jesus foi ungido, com o mesmo Espírito que foi ungido, nós somos ungidos a evangelizar, a trazer visão aos cegos, a anunciar a palavra de Deus, trazendo a verdade. E a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade que nos libertou, ela tem que ser anunciada também, ela tem que ser falada, propagada, libertar os cativos, uma palavra de consolo, de graça de Deus que transforma as vidas e a existência humana. Então, essa mesma unção que está sobre ele, está sobre nós. Pense nisso, ore por isso e use a unção que está sobre a tua vida, para que se cumpra e estabeleça o reino de Deus aqui na terra. Um abraço a todos, que Deus abençoe.